Desculpa, Rebecca. Já não está a funcionar. Aquelas palavras pairavam na nossa cozinha imaculada, suspensas entre nós como gás tóxico. David estava ali no seu fato Brooks Brothers, feito à medida. Aquele que eu o tinha ajudado a escolher para a sua promoção no ano passado. As suas mãos perfeitamente cuidadas agarravam a bancada de mármore italiano que eu tinha escolhido durante a nossa renovação. Pousei cuidadosamente a minha caneca de café, o presente de casamento dos pais dele com as nossas iniciais entrelaçadas, em folha de ouro. 8 anos de casamento dissolvidos com uma frase tão clichê que era quase cômica. Não está a resultar. Repeti, com a voz mais firme do que me sentia. Depois de 8 anos, é essa a tua explicação? Ele teve a decência de parecer desconfortável, mudando o seu peso de um Oxford polido para o outro. O sol da manhã entrava pelas clarabóias da nossa cozinha, realçando os fios de prata, que começavam a aparecer nas suas têmporas. Aos 42 anos, David Harrison parecia o banqueiro de investimentos bem-sucedido, confiante, polido, intocável. Antes de voltarmos a entrar, diga-nos de onde está a sintonizar e, se esta história o tocar, certifique-se de que está inscrito, porque amanhã guardei algo muito especial para si, até agora. Agora, ele parecia um homem que não conseguia olhar-me nos olhos. Acho que ambos sabemos que nos temos vindo a afastar, disse ele, a sua voz assumindo aquele tom razoável que usava com clientes difíceis. Eu estava a ser controlada. Nós queremos coisas diferentes. Coisas diferentes, ecoei. Como, por exemplo? Ele olhou para o relógio, o Rolex que eu lhe tinha dado no nosso 5º aniversário, e suspirou. Rebecca, tenho uma reunião de manhã. Podemos discutir os pormenores esta noite? Uma gargalhada escapou-me, surpreendendo-nos aos dois. Vais deixar-me, mas a tua reunião matinal tem prioridade? Que eficiente da tua parte, David. Tomei um gole deliberado do meu café, agora frio. Parte de mim, a parte do advogado corporativo, treinado, já estava a catalogar bens, a calcular divisões, a preparar-se para a batalha. A outra parte, a mulher que tinha amado este homem durante uma década, estava a lutar para respirar. É a aquisição do Jensen. Não posso remarcar. O tom dele tinha uma nota de frustração, como se eu estivesse a ser deliberadamente difícil. Por todos os meios, vai assegurar essa aquisição. Eu vou ficar aqui a contemplar a dissolução do nosso casamento. Pegou na pasta. Em pele, italiana que ainda cheirava a novo. Eu sei que isto é difícil. Sabes? Interrompi com a minha voz afiada. Porque do meu ponto de vista pareces muito calmo para alguém que está a desmantelar a sua vida. Um lampejo de irritação atravessou-lhe o rosto. Tenho andado a pensar nisto há algum tempo. Aquelas palavras atingiram-me com mais força do que o seu anúncio inicial. Enquanto eu andava a renovar a nossa casa, a planear o nosso futuro, ele andava a pensar nisto há algum tempo. Quanto tempo é um tempo, David? Ele consultou novamente o relógio. Rebecca. Quanto? Tempo. Ele suspirou, finalmente encontrando meus olhos. Cerca de 6 meses. 6 meses. Meio ano de mentiras. Meio ano em que eu, alheia, fazia reservas para jantar, planeava as nossas férias de verão na costa amalfitana. Discutia se devíamos finalmente começar a tentar ter um bebé. Preparar e narrar esta história levou-nos muito tempo. Por isso, se estão a gostar, subscrevam o nosso canal, é muito importante para nós. Agora voltemos à história. Estou a ver. Levantei-me, ajeitando o meu roupão de seda. Outra prenda dele, no Natal passado. Não deixes que eu te impeça de ires à tua reunião. O alívio passou-lhe pelo rosto, rapidamente mascarado, pela preocupação. Falamos esta noite. Eu prometo. Acenei com a cabeça, sem confiança em mim própria para falar. Ele hesitou. Depois inclinou-se para me beijar a face, por hábito. Eu virei-me, e os seus lábios encontraram-se com os meus. Esta noite, repetiu. Depois pegou na pasta e foi-se embora,
com o som da porta da frente a fechar-se com o seu habitual e sólido estrondo. Fiquei perfeitamente imóvel até ouvir o BMW dele sair da nossa entrada circular. Depois, metodicamente, peguei na minha caneca de café e atirei-a contra a parede, vendo-a partir-se em 100 pedaços, com o café a escorrer pelo nosso papel de parede personalizado como lágrimas. 6 meses. Repeti para o telemóvel, andando de um lado para o outro no meu escritório em casa. A minha amiga Mia estava em silêncio do outro lado, absorvendo a bomba que eu tinha acabado de largar. Aquele sacana calculista, disse ela finalmente. Estás bem? Eu ri-me. O som quebradiço até para os meus próprios ouvidos. Surpreendentemente funcional. Acho que estou em choque. Sabes quem ela é? Eu parei de andar. Quem? Rebeca, querida. Há sempre outra pessoa quando de repente decidem que as coisas não estão a funcionar. A ideia nem sequer me tinha ocorrido. David, com outra pessoa? A minha mente percorreu todas as possibilidades. Clientes, colegas, o nosso círculo social. Cataloguei mentalmente todos os nomes de mulheres que ele tinha mencionado recentemente, todas as reuniões tardias, todas as viagens de negócios. Não sei, admiti. Ele não disse. Ele não diria, disse Mia sem rodeios. Mas acredita em mim, há alguém. Afundei-me na cadeira da secretária, subitamente exausta. Isso importa? Talvez. Especialmente se for alguém do escritório dele. A infidelidade pode afetar o seu acordo. Mia não era apenas a minha melhor amiga. Era também uma advogada de divórcios com a reputação de deixar os advogados adversários em lágrimas. Eu tinha testemunhado a sua eficiência em primeira mão quando ela tratou do divórcio da minha irmã há 3 anos. Não quero pensar ainda em acordos. Ele só me disse isso esta manhã. É exatamente nessa altura que devia estar a pensar nisso. A voz de Mia ficou aguda com preocupação profissional. Enquanto ele está ocupado com a aquisição do Jensen, provavelmente, também está a consultar os advogados. Tens de te adiantar a isto, Becca. Olhei de relance para o meu escritório, para os diplomas emoldurados na parede. Stanford Law, a minha admissão na Ordem dos Advogados da Califórnia, os prêmios dos meus anos na Simmons & Welch, antes de Benesaus, voltar a trabalhar como consultora depois de casar com o David. Eu queria mais flexibilidade, tempo para começar uma família. A ironia não se perdeu em mim. Tens razão, admiti. Qual é o meu primeiro passo? Documentação, extractos bancários, carteiras de investimento, escrituras de propriedade, declarações de impostos. Obter cópias de tudo antes, que ele tenha a hipótese de esconder os bens. Abri o meu portátil. Tenho acesso à maioria das nossas contas. Arranja tudo hoje. Assim que iniciar um processo formal, esse acesso pode desaparecer. Comecei a escrever, fazendo uma lista. As nossas contas correntes e de poupança. Carteiras de investimento. A casa em Pacific Heights. A cabana em Lake Tahoe. A nossa coleção de arte que tínhamos começado quando éramos recém-casados e que agora valia muito mais do que tínhamos pago. E as propriedades da Harrison Holdings? Perguntei, referindo-me à sociedade de responsabilidade limitada que tínhamos criado para os nossos investimentos imobiliários. Tudo, disse Mia com firmeza. E o Rebecca? Eu sei que ele é o banqueiro de investimentos, mas não subestime as suas contribuições. Metade de tudo o que construíram juntos é vosso. Depois de desligarmos, sentei-me a olhar para a minha lista, trabalhando sistematicamente. Em cada item, descarregando extractos, tirando screenshots, enviando documentos por e-mail para mim mesma numa conta que David desconhecia. Ao meio-dia, tinha um registro completo da nossa vida financeira em conjunto. Os números eram tranquilizadores, pela sua clareza. Independentemente da devastação emocional que eu estava a enfrentar, pelo menos o quadro financeiro era simples. A Califórnia era um estado de propriedade comunitária. Metade era minha. Estava prestes a fechar o portátil quando apareceu uma nova notificação por e-mail.
o assistente do David, a confirmar a nossa reserva no Gary Danko para as 20 horas de hoje. Aparentemente, o meu marido tinha decidido acabar com o nosso casamento por causa de um bom jantar e de um bom cabernet. Que, atencioso. Cheguei ao Gary Danko exatamente às 20h05, fazendo o David esperar o tempo suficiente para reparar. Tinha escolhido a minha roupa com cuidado. Um vestido valentino preto que chegava mesmo acima do joelho, de bom gosto, mas inconfundivelmente caro. Os brincos de pérolas da minha avó. Os Louboutins que David me tinha comprado no meu último aniversário. A armadura. O maître conduziu-me à nossa mesa, onde David já estava a beber um uísque. Ele levantou-se quando me aproximei, os seus olhos arregalaram-se ligeiramente ao ver o meu aspecto. "Estás linda", disse ele, parecendo surpreendido. "Obrigada." Sorri para o sommelier que apareceu ao meu lado. "Quero um copo de Veuve Clicquot." David levantou uma sobrancelha. "Champanhe?" "Não é apropriado para a ocasião?" Perguntei, com um tom leve. Não sabia qual era a etiqueta adequada para ser informado de que o casamento acabou. Ele estremeceu. "Rebecca, não, por favor." Interrompi, mantendo o meu sorriso enquanto o sommelier me servia o champanhe. "Tiveste 6 meses para te preparares para esta conversa. Eu tive 10 horas. Acho que tenho direito a um pouco de coragem líquida." Quando ficamos a sós, David inclinou-se para a frente com uma expressão séria. "Quero que saibas que nunca te quis magoar. E, no entanto, aqui estamos nós." Ele suspirou. "Gosto muito de ti. Sempre gostarei. Mas nós crescemos, em direções diferentes. Tu também deves ter sentido isso." Será que senti? Houve momentos, certamente. Jantares em que a conversa era mais longa. Fins de semana passados em atividades companheiras, mas separadas. A mudança subtil da paixão para o conforto, mas eu atribuía isso à evolução natural de uma relação duradoura, não ao seu desaparecimento. "O que eu senti", disse cuidadosamente, "foi que estávamos a construir uma vida juntos, uma vida boa. Estávamos. E construímos." Ele tomou outro gole do seu uísque. "Mas acho que ambos merecemos mais do que apenas contentamento." "Contentamento", repeti, virando a palavra. "A maioria das pessoas consideraria isso um objetivo digno." "Eu não sou a maioria das pessoas", disse ele, com um lampejo da confiança que me tinha atraído inicialmente para ele. "E tu também não és. Costumavas ser ambicioso, determinado, tinha planos." "Eu ainda tenho planos. Eles incluíam-te." Ele desviou o olhar, e eu soube então que Mia tinha razão. Havia mais alguém. Conseguia ver isso na forma como ele não conseguia encontrar os meus olhos, na qualidade cuidadosamente ensaiada das suas explicações. "Quem é ela?" Perguntei-lhe baixinho. A cabeça dele levantou-se. "O quê?" "A mulher por quem me vais deixar. Quem é ela?" Um músculo contraiu-se-lhe no maxilar. "Isto não tem a ver com mais ninguém. Não insultes a minha inteligência, David. Não depois de 8 anos. Os nossos aperitivos chegaram. Uma interrupção indesejável. O foie gras que ele tinha pedido para si, a salada de beterraba assada para mim. Ele ainda se lembrava das minhas preferências, mesmo quando estava a abandonar o nosso casamento. A intimidade era de repente insuportável. Quando o empregado se foi embora, David pousou o garfo sem dar uma dentada. "O nome dela é Alexis. Trabalha na firma." Alexis. Procurei na minha memória por menções a este nome, por qualquer pista, que me pudesse ter escapado. "A tua assistente?" Ele acenou com a cabeça, tendo a graça de parecer envergonhado. Uma gargalhada escapou-me, amarga e aguda. "Que originalidade da tua parte! O banqueiro de meia-idade e o seu jovem assistente." "Não é nada disso", protestou ele. "Ela tem 28 anos, é muito culta." "Eu não preciso do currículo dela, David. Só estou a dizer que não é um clichê. Ligamo-nos intelectualmente.
Ela compreende as exigências do meu trabalho de uma forma que... Ele deteve-se, mas não suficientemente depressa. De uma forma que eu não entendo? Eu terminei por ele. Porque optei por reduzir a minha carreira? Porque queria que tivéssemos uma vida fora do trabalho? Não foi isso que quis dizer. Então o que querias dizer? Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. Eu não vim aqui para discutir. Não, vieste aqui para me dar a tua explicação pré-confeccionada. Para me deixares por alguém uma década mais novo. Perdoa-me se não te estou a facilitar as coisas. O silêncio caiu entre nós, pesado com acusações não ditas. À nossa volta, os outros comensais desfrutavam das suas refeições, alheios ao colapso que acontecia na nossa mesa. Quanto tempo? Perguntei finalmente. Ele parecia confuso. Já te disse, 6 meses? Não, interrompi-o. Há quanto tempo andas a dormir com ela? A cara dele ficou corada. Rebeca! Eu mereço saber. Ele exalou, lentamente. 4 meses. 4 meses, enquanto celebrávamos o nosso aniversário. Enquanto recebíamos os pais dele no Natal. Enquanto estávamos deitados na cama a discutir se devíamos redecorar o quarto de hóspedes como quarto de... Bebê? Estou a ver. Bebi um longo gole de champanhe, deixando as bolhas arderem na minha garganta. E agora? Vais viver com a Alexis e nós vendemos a casa? Estava a pensar que talvez quisesses ficar com a casa. Disse ele, como se estivesse a fazer uma concessão generosa. Significa muito para ti. Significa muito para nós dois. Nós desenhamos cada centímetro juntos. Ele mexeu-se desconfortavelmente. Eu sei, mas pensei que, com o acordo, talvez quisesses a estabilidade. Pousei. O meu copo. O acordo. Sim, estive a falar com o meu advogado. Que proativo da sua parte. E estou preparado para ser mais do que justo. Vais ficar com a casa, claro. E uma generosa pensão de alimentos mensal até que se recomponha. Manutenção. Como se eu fosse um carro que precisasse de manutenção regular. Como se eu não tivesse contribuído igualmente para o nosso casamento, para a nossa riqueza. Que generoso da tua parte, disse eu, com as palavras cobertas de gelo. E o que significa exatamente mais do que justo? Ele indicou um valor, que era de facto generoso segundo os padrões normais. Mas não pelos padrões do que realmente possuíamos juntos. Estou a ver, disse eu, mantendo uma expressão neutra. E a Harrison Holdings? Um lampejo de surpresa atravessou-lhe o rosto. A LLC é principalmente para os meus investimentos empresariais. O meu advogado aconselhou-me que, desde que a criei, sou eu que tomo todas as decisões de investimento. Com os nossos fundos conjuntos, interrompi-o. E se bem me lembro, estou listado como sócio-gerente. Ele franziu o sobrolho. Tecnicamente sim, mas Rebeca, ser razoável. Essas propriedades estão ligadas às minhas relações comerciais. Seria complicado dividi-las. Mais complicado do que adultério? Ele vacilou. Estou a tentar ser justo. Não, está a tentar controlar a narrativa, tal como controlaste o momento em que me disseste que o nosso casamento tinha acabado. Tal como estás a controlar toda esta conversa. Isso não é verdade. É, disse eu, subitamente cansada. Mas esqueceste-te de uma coisa, David. Eu não sou uma dona de casa indefesa. Tenho uma licenciatura em Direito. Tenho amigos em lugares importantes. E metade de tudo o que construímos é legalmente meu. A sua expressão endureceu-se. Então é assim que vai ser? Uma batalha legal? Isso depende inteiramente de ti, disse eu, levantando-me. Se a tua definição de justo corresponde à realidade. Ele permaneceu sentado, olhando para mim com um misto de surpresa e frustração. Onde é que vão? Ainda nem sequer comemos as nossas entradas. Deixei cair o guardanapo em cima da mesa. Perdi o apetite, mas por favor, desfrutem da vossa refeição. Ponham-no no nosso cartão comum, enquanto podes.
Quando saí do restaurante para a noite fresca de São Francisco, senti algo inesperado: poder. Pela primeira vez desde aquela manhã, não estava a reagir ao guião de David. Estava a escrever o meu próprio. Na manhã seguinte, telefonei a Mia antes de a minha primeira chávena de café ter acabado de fazer. Preciso do nome do advogado, de divórcios mais implacável da cidade, disse eu quando ela atendeu. Não é de ti. Preciso de ti como minha amiga neste momento. Mas alguém que faça com que o David se arrependa de ter pensado que me podia enganar. Verônica. Zhang, respondeu Mia sem hesitar. Ela fez o seu nome destruindo os irmãos da tecnologia em divórcios. É cara, mas vale cada cêntimo. Perfeito. Consegues arranjar-me uma marcação para hoje? Para ti? Sem dúvida. 3 horas mais tarde, estava sentado no escritório minimalista de Verônica Zhang, rodeado por vistas da Bay Bridge e arte abstrata que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. A própria Verônica era um exemplo de precisão controlada. Um corte de cabelo afiado, olhos ainda mais afiados e um fato que sussurrava a autoridade cara. Ouviu a minha história sem interrupções, tomando ocasionalmente notas num tablet elegante. Então é assim, concluí. O meu marido vai trocar-me pela sua assistente e acha que eu devia estar grata pela casa e pela mesada, enquanto ele mantém o controle dos nossos bens mais valiosos. O sorriso de Verônica era tênue. Homens como o seu marido confiam em que as emoções toldam o julgamento. Eles esperam lágrimas, negociação, negação. Tudo isso distrai da realidade financeira. Não haverá lágrimas, assegurei-lhe. Pelo menos não durante as negociações. Ótimo. Ela pousou o tablet. Agora, fala-me da Harrison Holdings. Puxei da pasta que tinha preparado. A LLC possui 6 propriedades comerciais, em toda a área da Bahia. O valor total da carteira é de aproximadamente 15 milhões de dólares. Tenho cópias de toda a documentação, incluindo o acordo operacional que me inclui como sócio-gerente. Verônica folheou os papéis sem que a sua expressão revelasse nada. E estas propriedades estão atualmente arrendadas? 5 delas. O sexto, um armazém convertido em soma, está a ser renovado. Está prevista a sua conclusão no próximo mês. A Venture Tech já assinou um contrato de aluguer de 5 anos para se mudar para lá assim que estiver pronto. Venture Tech, repetiu Verônica olhando para cima. A mesma empresa envolvida na aquisição da Jensen que o seu marido mencionou? Acenei com a cabeça, com um pequeno sorriso nos lábios. Exatamente a mesma. O David tem estado a trabalhar nesse negócio há meses. É um grande golpe para a empresa dele. A compreensão surgiu nos olhos de Verônica. E se a nova sede da Venture Tech ficasse indisponível de repente? Isso poria em risco toda a aquisição. Terminei. Já para não falar da comissão dele, que calculo ser de cerca de 2 milhões. Verônica recostou-se na cadeira, estudando-me com uma nova apreciação. Senhora Harrison, acho que vamos trabalhar muito bem juntas. Senhora Stevens, corrigi. Eu mantive o meu nome profissionalmente. E sim, acredito que vamos. Nessa noite, eu estava a vasculhar o armário do nosso quarto, catalogando fatos, sapatos, relógios, quando ouvi a porta da frente abrir-se. Os passos de David ecoaram pela casa, hesitantes de uma forma que nunca tinham sido antes. Rebecca? E chamou ele do hall de entrada. Lá em cima, respondi, continuando o meu inventário. Ele apareceu à porta momentos depois, com um ar cansado e desconfiado. Os seus olhos arregalaram-se quando viu a organização que estava a ser feita. No seu armário. O que estás a fazer? A fazer uma lista, disse eu simplesmente. Para a divisão de ativos. Ele pousou a pasta com um suspiro. Pensei que podíamos discutir isto civilizadamente. Podíamos. Só estou a garantir que tenho informações precisas. Mostrei-lhe um dos seus relógios. Patek Philippe, comprado em 2020. O valor de mercado atual é de aproximadamente 35 mil.
Isto parece-me desnecessariamente contraditório. Sorri sem me sentir bem. Parece? Estou simplesmente a ser minucioso. Algo que me ensinaste a valorizar. Ele afrouxou a gravata num gesto de desconforto. Hoje voltei a falar com o meu advogado. Eu também. O rosto dele ficou surpreso. Já contrataste um advogado? Verônica Jung. Talvez já tenhas ouvido falar dela? A cor do seu rosto esvaiu-se. A reputação de Verônica precedia-a, especialmente nos círculos financeiros. Isso parece-me prematuro. Parece? De acordo com a nossa conversa ao jantar, já há algum tempo que anda a consultar o seu advogado. Ele afundou-se na beira da cama. Esperava que pudéssemos chegar a um acordo amigável sem transformar isto num campo de batalha legal. Tal como eu, disse eu agradavelmente. Infelizmente, a tua definição de justo parece divergir significativamente da realidade. Rebecca. Por exemplo, continuei. A sua afirmação de que a Harrison Holdings deve permanecer apenas sob o seu controlo, apesar do meu estatuto legal de sócia-gerente e de as propriedades terem sido compradas com fundos do casamento. A expressão dele endureceu-se. Esses investimentos estão intrinsecamente ligados às minhas relações comerciais. Sim, concordei. Sobretudo a propriedade de Soma e a Venture Tech. Sei que são fundamentais para a aquisição da Jensen. O olhar de choque no rosto dele valeu todos os momentos dolorosos dos últimos 2 dias. Como é que tu... Sei sobre isso, terminei por ele. Eu presto atenção, David. Sempre prestei. Tu é que deixaste de reparar. Ele levantou-se. A agitação era evidente em cada linha do seu corpo. O que é que estás a sugerir exatamente? Não estou a sugerir nada. Estou a constatar factos. A Harrison Holdings é um bem conjugal. A propriedade de Soma faz parte desse ativo. O que acontece com essa propriedade afeta o seu negócio com a Venture Tech, que afeta a aquisição da Jensen. Não poria em risco esse negócio. Seria financeiramente autodestrutivo. Encolhi os ombros, a imagem da indiferença casual. Talvez. Ou talvez eu esteja disposto a aceitar alguma perda financeira para garantir a equidade. Isto é, chantagem, disse ele com a voz baixa de raiva. Não, David. Isto é negociação. Algo em que te destacas profissionalmente, mas que pareces ter esquecido que também se aplica a assuntos pessoais. Ele passou uma mão pelo cabelo. A frustração era evidente. O que é que tu queres? Aquilo a que tenho direito. Metade de tudo o que construímos juntos, incluindo a Harrison Holdings. Isso não é razoável. O teu caso com a tua assistente de 28 anos não é razoável. A tua tentativa de controlar o tempo, os termos e a narrativa do nosso divórcio não é razoável. Pousei o relógio que estava a segurar. Mas aqui estamos nós. O silêncio estendeu-se entre nós, denso de tensão e dos restos do que outrora fora amor. Vou pedir ao meu advogado para contactar a Sra. Jung, disse ele finalmente com a voz embargada. Excelente. Entretanto, acho que é melhor ficar em noutro sítio. Esta casa também é minha. Sim, e podes contestar o meu pedido em tribunal, disse eu calmamente. Mas dado que foste infiel, e dada a abordagem da Califórnia a estes assuntos, sugiro que escolhas bem as tuas batalhas. Ele olhou para mim como se me visse pela primeira vez. Não a esposa complacente que ele tinha como certa, mas a advogada que outrora tinha provocado medo no advogado adversário. Sem outra palavra, pegou numa mala do armário e começou a enchê-la de roupa. Deixei-o a trabalhar, descendo as escadas para me servir de um copo do Barolo que tínhamos guardado para uma ocasião especial. Enquanto bebia o rico vinho tinto, ouviu-o a mexer-se lá em cima, os sons da sua partida a ecoar pela casa que tínhamos construído juntos. Quando finalmente desceu as escadas, de mala na mão, fez uma pausa na sala de estar onde eu estava sentada. Se vale de alguma coisa, disse ele calmamente.
Nunca quis que as coisas acabassem desta maneira. Olhei para ele, este homem que eu tinha amado durante uma década. Agora um estranho que se preparava para começar uma nova vida com outra. Mulher, mas acabaram assim, respondi-lhe. E agora ambos temos de viver com as consequências. A porta da frente fechou-se atrás dele com uma finalidade que me devia ter devastado. Em vez disso, senti os primeiros sinais de algo inesperado. Liberdade. Bebi mais um gole de vinho e abri o meu portátil. Tinha propriedades para pesquisar, avaliações para rever e um futuro para planear. Um futuro que já não girava em torno de David Harrison e das suas expectativas. Ele que pense que eu estava a ser vingativa em relação à propriedade de Soma. Ele que se preocupe com a sua preciosa aquisição. A verdade era simultaneamente mais simples e mais complexa. A semana que se seguiu à partida de David desenrolou-se, numa série de manobras táticas, como um jogo de xadrez de alto risco em que nenhum dos jogadores estava disposto a sacrificar a sua rainha. O meu telefone tocou precisamente às 8h15 da manhã de segunda-feira. Verônica, já na sua secretária há horas, sem dúvida. Fizeram o primeiro contacto, disse ela sem preâmbulos. O advogado do David é Martin Golding. Franzi o sobrolho. O nome era-me imediatamente familiar. Aquele que tratou do divórcio dos Brightman no ano passado? Exatamente o mesmo. Conhecido pela postura agressiva seguida de ofertas rápidas de acordo. Ele não gosta de ir a tribunal. Prefere intimidar os advogados adversários para que aceitem menos do que os seus clientes merecem. Sorri para o meu café. Então escolheu o advogado de oposição errado. De facto, concordou Verônica, com um toque de satisfação predatória na voz. Eles estão a pedir uma reunião preliminar para discutir os termos. Tão cedo? O David deve estar preocupado com a situação da Venture Tech. Quase de certeza. Golding propôs quarta-feira nos escritórios deles. Contraponto com: amanhã nos vossos, respondi. Não lhes vamos dar tempo para se sentirem confortáveis. Depois de desligar, abri o meu portátil e voltei a consultar os documentos da Harrison Holdings. A propriedade de Soma era o meu ponto de vantagem mais forte, mas precisava de mais. O David estaria à espera que eu jogasse essa carta. Precisava de algo que ele não visse. Percorri o acordo operacional, lendo cada cláusula cuidadosamente. Ali, na secção 7.3, estava exatamente o que eu precisava. As decisões importantes relativas à gestão, arrendamento ou disposição da propriedade requerem o consentimento unânime de todos os membros gerentes. Como sócio-gerente, eu tinha poder de veto efetivo sobre quaisquer decisões relativas às propriedades, incluindo a de Pacific Heights, que tinha sido arrendada a Meridian Capital nos últimos 3 anos. Meridian Capital, onde o amigo íntimo, de David Charles Fitzwilliam, era sócio sênior. O aluguer ia ser renovado no próximo mês. Voltei a pegar no telefone. Desta vez, para ligar ao gestor de propriedades comerciais que tratava das operações cotidianas da Harrison Holdings. Rebecca Stevens, para Marcus Watkins, disse eu quando o seu assistente atendeu. Marcus entrou em linha momentos depois, o seu tom cautelosamente profissional. Rebecca, que surpresa. Em que posso ajudá-la? Estou a rever a renovação do contrato de arrendamento da propriedade da Meridian Capital, disse eu suavemente. Pode enviar-me o rascunho atual? Uma pausa. Eu não sabia que estava a tratar disso. O David e eu estamos a reestruturar as nossas responsabilidades comerciais, interrompi. Como membro gerente da Harrison Holdings, vou ter um papel mais ativo no futuro. Outra pausa, desta vez mais longa. Estou a ver. Deixa-me falar com o David primeiro. Isso não será necessário, Marcos. O nosso acordo operacional é bastante claro quanto à minha autoridade. Os documentos de renovação do aluguer, por favor. Hoje. Nessa tarde, eu tinha o que precisava. O projeto de renovação do contrato de arrendamento que oferecia à Meridian Capital condições muito abaixo da taxa de mercado. Um acordo amigável para Charles Fitzwilliam, que David nunca se tinha dado.
ao trabalho de discutir comigo. Fiz uma chamada rápida para Mia, que trabalhava no mesmo edifício que a Meridian. Qual é o preço atual de um espaço de escritórios de classe A no vosso edifício? Perguntei. Cerca de $85 por metro quadrado por ano. Por quê? Olhei para o projeto de contrato de arrendamento. 65 é o que o David está a oferecer a Meridian pela renovação. Mia assobiou. É um ótimo negócio, especialmente neste mercado. De facto, o que aconteceria se essa taxa subisse de repente para o valor de mercado? Charles Fitzwilliam teria um ataque cardíaco, respondeu Mia. A Meridian tem se debatido com dificuldades desde que perderam a conta da Westlake. Um aumento de 30% na renda seria muito mau. Que interessante, murmurei. E que conveniente que agora tenho 2 pontos de vantagem. Na manhã seguinte, vesti-me com um cuidado deliberado para a reunião com o advogado de David. Um fato Armani cinzento carvão, joias de pérolas súbites, cabelo preso num elegante chignon. Profissional, polido, formidável. O escritório de... Verônica projetava exatamente a imagem que ela cultivava. Sucesso sem ostentação. Poder sem ostentação. A sala de conferências tinha vista para a Bahia, o que lembrava subtilmente os altos riscos envolvidos. David e o seu advogado chegaram exatamente à hora marcada. Martin Golding tinha exatamente o aspecto que eu esperava. Cabelo prateado, bronzeado, com o porte confiante de um homem habituado a conseguir o que quer. David, pelo contrário, parecia cansado, os círculos escuros sob os olhos sugerindo noites sem dormir. Ótimo. Obrigado por aceitarem esta reunião, começou Golding, depois de apresentações superficiais. Creio que todos nós queremos resolver esta situação da forma mais amigável e eficiente possível. O sorriso de Verônica não lhe chegou aos olhos. A eficiência depende inteiramente da razoabilidade, Sr. Golding. Vamos ver se conseguimos estabelecer isso hoje. Fez deslizar um documento sobre a mesa. A nossa posição inicial, delineando a reivindicação legítima da Sra. Stevens aos bens do casamento. Golding examinou o documento com uma expressão cuidadosamente neutra até chegar à secção sobre a Harrison Holdings. Depois, as suas sobrancelhas ergueram-se ligeiramente. Isto é... ambicioso, disse ele finalmente. É equitativo, contrapôs Verônica. A lei da Califórnia é muito clara quanto aos princípios da propriedade comunitária. A SRL foi constituída pelo meu cliente, gerida pelo meu cliente, cogerida, interrompi. Como diz claramente o acordo operacional, David falou pela primeira vez. Rebecca, nunca estiveste envolvida nas operações diárias da Harrison Holdings. Esse foi o nosso acordo. Um acordo que preservava o teu controle enquanto eu construía a nossa casa e apoiava a tua carreira. Respondi com firmeza. Mas, legalmente, sempre fui um sócio-gerente com igual autoridade. Um pormenor técnico. Interveio Golding. A lei baseia-se em pormenores técnicos, Sr. Golding, respondeu Verônica. Como bem sabe. David inclinou-se para a frente. Ser razoável, Rebecca. Essas propriedades estão ligadas às minhas relações comerciais, os meus clientes, os meus contactos. Como Charles Fitzwilliam? Perguntei inocentemente. David enrijeceu. O que é que ele tem? Eu estava a rever a renovação do contrato de arrendamento da Meridian Capital. Termos interessantes que ofereceu, bem abaixo da taxa de mercado. Golding colocou uma mão restritiva no braço de David. Estamos a desviar-nos do caminho. A carteira da Harrison Holdings é apenas um componente de um complexo patrimônio conjugal. Uma componente avaliada em cerca de $15 milhões, observou Verônica. Dificilmente insignificante. Estamos preparados para ser generosos em relação a outros bens, continuou Golding suavemente. A residência de Pacific Heights, por exemplo. O Sr. Harrison está disposto a abdicar totalmente da sua propriedade. Que magnânimo, murmurei, considerando que eu desenhei cada centímetro dela. O maxilar de David apertou-se.
Estou a tentar ser justo. Justo seria reconhecer a minha participação igual em tudo o que construímos juntos, respondi, incluindo a Harrison Holdings. O que nos leva à propriedade de Soma, interveio Verônica, com um tom enganadoramente casual. Soube que a VentureTech está ansiosa por se mudar para lá assim que as renovações estiverem concluídas. David e Golding trocaram olhares. O contrato de aluguer da VentureTech está assinado e é vinculativo, disse Golding cuidadosamente. Para ambas as partes, concordou Verônica. Assumindo que a propriedade está disponível como prometido. Está a ameaçar interferir com um contrato de arrendamento válido? A voz de Golding agudizou-se. De modo algum, respondi. Estou simplesmente a salientar que, como membro gerente da Harrison Holdings, tenho certos direitos relativamente a decisões importantes, direitos que negligenciei exercer até agora. A sala de conferências ficou em silêncio enquanto as implicações pairavam no ar. O rosto de Zitsindiam. David ficou pálido, os seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa polida. Esta abordagem parece desnecessariamente controversa, disse Golding por fim. Pelo contrário, contrapôs Verônica. Estamos simplesmente a estabelecer o quadro factual e legal para as nossas negociações. A senhora Stevens tem direitos iguais sobre todos os bens do casamento, incluindo a SRL. É esse o nosso ponto de partida. Os pontos de partida podem ser flexíveis, disse Golding. Uns mais do que outros, concordou Verônica. Precisamos de ver a sua declaração financeira completa antes de podermos discutir mais pormenores. Claro, acenou Golding, reunindo os seus papéis. Teremos isso para si no final da semana. Quando se levantaram para sair, chamei a atenção de David. Oh, e David? Marquei uma reunião com Charles Fitzwilliam amanhã para discutir a renovação do aluguer do Meridian. Achei que devia saber. O pânico nos olhos dele foi imensamente satisfatório. Depois de terem saído, a Verônica virou-se para mim com um novo respeito. Não mencionaste a situação do Meridian? Estava a aguardá-la, admiti. O David valoriza a sua relação com o Fitzwilliam quase tanto como o negócio da VentureTech. Charles foi o seu mentor na Goldman antes de ambos se mudarem. 2 pontos de pressão são melhores do que 1. Verônica acenou com a cabeça, em sinal de aprovação. Especialmente quando o segundo é inesperado. O David sempre me subestimou, disse eu juntando os meus pertences. Isso está prestes a sair-lhe muito caro. O assistente de Charles Fitzwilliam levou-me ao seu escritório de canto precisamente às 14 horas do dia seguinte. Charles levantou-se de trás da sua enorme secretária. A sua expressão era uma cuidadosa máscara de cortesia profissional. Rebecca, que prazer inesperado, disse ele, apontando para o lugar à sua frente. Embora deva admitir que fiquei surpreendido com o seu pedido de reunião. De certeza que sim, concordei agradavelmente. Mas como membro da direção da Harrison Holdings, achei que era importante discutirmos diretamente os termos da renovação do seu contrato de arrendamento. O seu sorriso apertou-se quase imperceptivelmente. Eu tinha a impressão de que David tratava desses assuntos. As coisas mudam, disse eu simplesmente. Incluindo, ao que parece, a estrutura de gestão da Harrison Holdings. Coloquei uma pasta na secretária dele. Tomei a liberdade de rever os termos da renovação para melhor refletir as atuais condições de mercado. Charles abriu a pasta e examinou o documento. As suas sobrancelhas ergueram-se, depois juntaram-se numa careta. Isto representa um aumento significativo da nossa taxa atual, disse ele cuidadosamente. Representa o valor real de mercado. Corrigi. Como deve saber, a taxa anterior era preferencial. Charles recostou-se na cadeira, estudando-me com novo interesse. David e eu temos uma relação de longa data. Sim, eu sei. Goldman Sachs, raquetebol às quintas-feiras, uísque de malte e arranhões mútuos nas costas. Eu sorri. Mas o David já não é o único responsável pelas decisões relativas. As propriedades da Harrison Holdings.
Estou a ver. Charles bateu com os dedos na pasta. E posso perguntar o que é que levou a esta reorganização? Podes fazer essa pergunta ao David da próxima vez que o vires, respondi, com firmeza. Entretanto, temos de discutir as suas opções relativamente a este contrato de arrendamento. A expressão de Charles endureceu ligeiramente. Presumo que haja espaço para negociação? Há sempre espaço para negociação, Charles. Questão é, o que é que tem para oferecer? Ele estudou-me durante um longo momento. O que é que procuras exatamente, Rebecca? Informação, disse eu simplesmente. Sobre os investimentos de David fora das nossas carteiras divulgadas. Os olhos de Charles arregalaram-se um pouco. Não sei bem o que estás a insinuar. Não estou a insinuar nada. Estou a perguntar diretamente. O David sempre foi ambicioso, e eu sempre suspeitei que ele tinha investimentos paralelos que não revelava. Investimentos sobre os quais o pode ter aconselhado, ou em que pode ter participado. Isso seria confidencial, disse Charles cuidadosamente. Acenei com a cabeça para a pasta na secretária dele. Tal como o desconto de que tem usufruído no espaço do seu escritório. Um desconto que custa a Harrison Holdings aproximadamente $400 mil por ano. Multiplique isso pelos 3 anos do seu último contrato de arrendamento, e estamos a falar de $1,2 milhões em subsídios efetivos. A expressão de Charles permaneceu neutra, mas um músculo contraiu-se-lhe no maxilar. Tornou-se uma mulher de negócios e peras, Rebecca. Sempre fui uma mulher de negócios, Charles. O David preferiu que eu concentrasse os meus talentos no outro lado. Levantei-me, alisando a minha saia. Tira um dia para pensar nas tuas opções. Se preferir não ter a nossa conversa, os novos termos do aluguer mantêm-se como foram apresentados. Se sentir mais comunicativo, talvez possamos chegar a um acordo mais flexível. Quando saí da Meridian Capital para o sol da tarde, o meu telemóvel recebeu uma mensagem de David. Que raio estás a fazer com o Charles? Sorri e voltei a guardar o telemóvel na mala sem responder. Ele que fique a remoer. Na manhã seguinte, estava a rever os valores das propriedades do portfólio da Harrison Holdings, quando a campainha da minha porta tocou. Abri-a e encontrei o David no alpendre, com um ar desalinhado e agitado. Precisamos de falar, disse ele sem preâmbulos. Precisamos. Mesmo? Acho que é por isso que temos advogados. Isto não tem a ver com o divórcio, disse ele. Tem a ver com o facto de ameaçares as minhas relações profissionais. Levantei uma sobrancelha. Ameaçar? Simplesmente tive uma conversa de negócios com Charles Fitzwilliam sobre um contrato de arrendamento que requer a minha aprovação como membro gerente da Harrison Holdings. Estás a fazer jogos, Rebecca. Perigosos. Não, David. Estou finalmente a participar nas decisões comerciais que afetam os nossos bens comuns. Algo que nunca quiseste que eu fizesse antes. Passou uma mão pelo cabelo despenteado. O Charles ligou-me em pânico. O que é que lhe disseste exatamente? Isso é entre mim e o Charles. Respondi-lhe calmamente. Mas tenho curiosidade em saber por que é que uma simples conversa sobre arrendamento causaria pânico. A expressão de David escureceu. Sabe exatamente o que está a fazer. O contrato de arrendamento da Venture Tech, agora o da Meridian, está a atacar sistematicamente as minhas relações comerciais mais importantes. Estou a exercer os meus direitos legais como membro gerente da nossa LLC. Corrigi. Direitos que nunca esperaste que eu usasse. Tu não és assim. Rebecca, tu não és vingativa. Não se trata de vingança, respondi, embora uma parte de mim discordasse. Trata-se de equidade. Tu tomaste decisões sobre o nosso casamento unilateralmente. Não pode fazer o mesmo com os nossos bens. O telemóvel de David tocou. Ele olhou para ele e a sua expressão ficou ainda mais tensa. Ótimo. Agora é o Peterson da Venture Tech que está a ligar. O que é que lhe disseste?
Ainda nada, sorri. Mas obrigado por me lembrares de estender a mão. David aproximou-se mais. A sua voz baixou. Rebecca, ouve-me. A aquisição da Jensen vale milhões para a minha empresa. Se a Venture Tech desistir do aluguer do Soma, então a tua comissão desaparece. Terminei por ele. Que pena. Não é só a minha comissão. É a minha reputação. A minha carreira. Devias ter pensado nisso antes de começares a dormir. Com a tua assistente. David estremeceu como se eu lhe tivesse dado uma bofetada. Então é isso que isto é, vingança. Não, disse eu calmamente. Isto é uma negociação. Deixaste-me com muito poucas fichas de negociação, David. Estou simplesmente a usar as que tenho. Ele olhou-me fixamente, com uma mistura de raiva e algo que poderia ser respeito a atravessar-lhe o rosto. O que é que tu queres? O que eu sempre quis. Uma divisão justa de tudo o que construímos juntos, incluindo a Harrison Holdings. Isso não é possível. A LLC é parte integrante do meu negócio. Então talvez devesses ter pensado nisso antes de deitar fora o nosso casamento. Olhei para o meu relógio. Tenho uma chamada daqui a 10 minutos. Acabamos por aqui. Quando fechei a porta aos seus protestos, o meu telemóvel recebeu uma mensagem de Charles Fitzwilliam. Reconsiderei a sua proposta. Vamos encontrar-nos amanhã. Há assuntos que deves ter em conta. Sorri. As peças do xadrez estavam a mover-se exatamente como eu tinha previsto. Charles Fitzwilliam parecia claramente desconfortável enquanto nos sentávamos numa cabina privada nas traseiras do Spruce, um restaurante suficientemente longe dos nossos locais habituais para minimizar a hipótese de sermos vistos. Obrigado por se ter encontrado comigo, disse ele, estudando a lista de vinhos com uma intensidade invulgar. Obrigado por reconsiderar a nossa conversa, respondi. Depois de fazer o pedido, Charles inclinou-se para a frente com a voz baixa. O que vos vou dizer é estritamente confidencial. Se o David soubesse que eu estava a partilhar esta informação, a sua conversa comigo está protegida pela mesma confidencialidade que aparentemente protegeu os seus contratos de arrendamento durante anos, assegurei-lhe. Charles acenou com a cabeça e depois respirou fundo. Há 3 anos, David abordou-me. Sobre uma oportunidade de investimento privado. Um projeto de desenvolvimento em Austin, sem registros, com rendimentos elevados, minimamente documentado. Continua. Encorajei com a minha pulsação a acelerar. O investimento inicial foi de 1,5 milhões de dólares. Os retornos têm sido substanciais. A última avaliação coloca a parte dele em aproximadamente 4,8 milhões de dólares. Mantive a minha expressão neutra, apesar do choque. 4,8 milhões de dólares que nunca foram divulgados nas nossas demonstrações financeiras conjuntas. Presumi que soubesses, disse Charles, embora o seu tom sugerisse o contrário. Claro que não. Bebi um gole de água, organizando os meus pensamentos. Existem outros investimentos semelhantes? Charles hesitou, depois acenou com a cabeça. 2 outros que eu saiba. Uma startup de tecnologia em Seattle, com um investimento inicial de aproximadamente 800 mil dólares, que agora vale cerca de 3,2 milhões de dólares, e um empreendimento de um hotel boutique em Nashville, com um investimento de 1,2 milhões de dólares, valor atual desconhecido, mas estimado em 2,5 milhões de dólares. Os números eram surpreendentes. Quase 10,5 milhões de dólares em bens não revelados. Bens que legalmente deveriam fazer parte da nossa propriedade comunitária. Tens documentação? Perguntei. Charles meteu a mão no casaco e tirou uma pen USB. Tudo o que consegui reunir sem levantar suspeitas. Acordos de investimento, transferências eletrônicas, relatórios trimestrais. Não está completo, mas é suficiente para estabelecer a existência e o valor aproximado desses investimentos. Peguei no disco e meti-o na mala. E por que estás a partilhar isto agora, Charles? Ele olhou-me diretamente nos olhos pela primeira vez. Digamos que o David nem sempre foi o parceiro de negócios mais
leal. Houve oportunidades que ele redirecionou para seu benefício pessoal que deveriam ter sido apresentadas a Meridian primeiro. Traição em cima de traição. O padrão estava a tornar-se claro. Sobre o vosso arrendamento, disse eu, mudando de rumo. Estou disposto a oferecer um aumento de 10% em vez dos 30% da minha proposta inicial. Significativamente abaixo da taxa de mercado. Mas não é bem o presente que David estava a oferecer. Charles acenou com a cabeça, com alívio evidente na sua expressão. Isso é manejável. Obrigado. Não me agradeças já, avisei. Posso precisar do teu testemunho se o David contestar a existência destes investimentos ocultos. Esperemos que não chegue a esse ponto, respondeu Charles, fazendo sinal para que bebessem mais vinho. O David pode ser vingativo quando é contrariado. Sorri, uma expressão fria que fez Charles pestanejar. Eu também, Charles. Como toda a gente está prestes a descobrir. Mais tarde nessa noite, sentei-me no meu escritório em casa, a rever o conteúdo da pen USB que Charles tinha fornecido. A documentação era muito importante. Transferências bancárias de contas que eu nunca tinha visto, contratos de sociedade anônima em que David era o único sócio, relatórios trimestrais que mostravam rendimentos substanciais, todos datados. Durante o nosso casamento, reencaminhei tudo para a Verônica com uma breve mensagem. Descobertos ativos não revelados. Cerca de 10,5 milhões de dólares. Documentação em anexo. A resposta dela chegou minutos depois. Isto muda tudo. Reunião amanhã, às 9 horas. Recostei-me na minha cadeira, com uma sensação de satisfação sombria a apoderar-se de mim. David tinha escondido milhões enquanto me oferecia o que ele caracterizava como um acordo generoso. Tinha mentido não só sobre o nosso casamento, mas também sobre as nossas finanças. A derradeira traição numa parceria supostamente construída com base na confiança. O meu telefone tocou com uma mensagem de David. A Venture Tech está a ameaçar desistir do contrato de arrendamento do Soma. O que é que fizeste? Sorri e pus o telemóvel de lado sem responder. Deixei-o entrar em pânico. Deixei-o pensar. Deixá-lo compreender finalmente o que era ter os alicerces da nossa vida arrancados de debaixo de nós sem aviso prévio. Amanhã haveria uma nova fase nas nossas negociações. Uma fase em que eu tinha muito mais cartas do que David imaginava. Os seus milhões escondidos, o seu precioso acordo com a Venture Tech, o seu acordo amoroso com Charles. Tudo pontos de vantagem, num jogo que ele nunca esperara que eu jogasse, muito menos que ganhasse. Mas a verdadeira vitória não foi apenas descobrir o seu engano ou ameaçar os seus negócios. Foi a recuperação do meu próprio poder, peça por peça cuidadosamente calculada. E eu estava apenas a começar. O escritório da Verônica fervilhava de energia na manhã seguinte. 3 associados já estavam reunidos na sala de conferências, rodeados por pilhas de documentos e computadores portáteis abertos. Uma sala de guerra a preparar-se para a batalha. Isto é impressionante, disse eu, acenando com a cabeça para a unidade USB agora ligada ao computador principal. Não estava à espera de uma resposta tão rápida. Bens escondidos num divórcio de grande visibilidade? Verônica sorriu. Vivemos para estes momentos. Gesticulou para uma jovem mulher de olhos afiados e um cabelo ainda mais afiado. Esta é a Amara, a nossa especialista em contabilidade forense. Ela tem estado a analisar os documentos toda a noite. Amara acenou com a cabeça rapidamente. O rastro dos papéis é surpreendentemente completo. O Sr. Harrison, aparentemente, não esperava que alguém encontrasse estes investimentos, por isso não foi particularmente cuidadoso com a documentação. Homens como o David confundem muitas vezes a confiança das esposas com ignorância, observou Verônica. É um erro que custa caro. Estudei o diagrama financeiro que Amara tinha criado num grande quadro branco, uma complexa teia de LLCs, investimentos e fluxos de dinheiro. Ele usou os nossos fundos conjuntos para os investimentos iniciais, observei,
traçando as setas das contas que reconheci para as empresas de fachada que David tinha criado. Sim, confirmou Amara. Identificamos transferências da vossa conta conjunta de corretagem para estas 3 entidades entre 2019 e 2021. O total de fundos desviados é de aproximadamente 3,5 milhões de dólares, que agora cresceram para mais de US 10 milhões, acrescentou Verônica. Propriedade comunitária que o Sr. Harrison convenientemente omitiu das suas divulgações financeiras. Qual é o nosso próximo passo? Perguntei eu. O sorriso de Verônica era predatório. Pedimos uma audiência de emergência ao tribunal. A não divulgação de bens é uma violação grave do direito de família da Califórnia. Os juízes tendem a ver com maus olhos esse tipo de comportamento. Como assim? Em casos extremos, o tribunal pode atribuir a totalidade dos bens ocultos ao cônjuge lesado, respondeu Verônica. Embora, mais frequentemente, imponham sanções financeiras severas e alterem a divisão geral dos bens de forma mais favorável para a parte inocente. Pensei nisso. Qual é o nosso prazo? Podemos apresentar a moção hoje. Dadas as circunstâncias e os montantes envolvidos, devemos ter uma audiência dentro de uma semana. E entretanto? Entretanto, disse Verônica, mantemos a pressão em todas as frentes. O aluguer da Venture Tech, a situação da Meridian e agora estes investimentos ocultos. O Sr. Harrison está prestes a ver-se a combater incêndios. Em várias frentes. Acenei com a cabeça, com um plano a cristalizar-se. Tenho uma reunião com Alan Peterson da Venture Tech esta tarde. Ele quer discutir preocupações sobre a propriedade de Soma. Perfeito, aprovou Verônica. Mantenha esse ponto de pressão ativo, mas não faça as ameaças definitivas. Queremos uma vantagem, não complicações legais. Quando saí do gabinete de Verônica, o meu telemóvel tocou com uma mensagem de Davi. Isto já foi longe. Demais. Precisamos de falar. Jantar esta noite no SPQR, às 19 horas. Pensei em ignorá-la, mas o envolvimento estratégico era mais sensato do que o silêncio. Estarei lá, respondi. Não te atrases. O SPQR era a ideia que David tinha de um território neutro, sofisticado, mas não ostensivo, suficientemente calmo para conversas privadas, mas suficientemente público para desencorajar explosões. Quando cheguei, ele já estava sentado, a beber, o que parecia ser um uísque e a ler qualquer coisa no telemóvel com uma sobrancelha franzida. Levantou-se quando me aproximei, uma cortesia automática que me pareceu estranhamente deslocada, dadas as nossas circunstâncias. Já não era o homem desgrenhado que tinha aparecido à minha porta. Este David era polido, controlado, blindado, com um fato feito à medida e uma compostura cuidada. Obrigado por ter vindo, disse ele, esperando que eu me sentasse antes de retomar o seu lugar. Disse que precisávamos de falar. Respondi, aceitando a lista de vinhos do empregado. Estou a ouvir. Depois de ter pedido um copo de Barolo, encontrei-me diretamente com o seu olhar. O silêncio estendeu-se entre nós, carregado de coisas por dizer. Encontraste-te com o Alan Peterson hoje, disse ele finalmente. Encontrei-me. E com Charles Fitzwilliam ontem. Também é verdade. Os dedos de David batiam num ritmo inquieto no seu copo de água. Está a minar sistematicamente as relações comerciais que passei anos a construir. Estou a exercer os meus direitos legais como sócio-gerente da Harrison Holdings, corrigi. Direitos que aparentemente nunca esperou que eu usasse. Isto não tem a ver com direitos legais, Rebecca. Trata-se de destruir o que eu construí por despeito. Essa é uma perspectiva interessante de alguém que escondeu mais de 10 milhões de dólares em bens. Mantive a minha voz baixa, mas as palavras caíram como um golpe físico. David ficou paralisado, com a cor do seu rosto a esvair-se. Que é que estás a falar? Sorri, divertindo-me com o seu choque óbvio. Austin, Seattle, Nashville. Diz-te alguma coisa? Os seus olhos estreitaram-se. Charles. Ele respirou, o nome como uma maldição. Ele não tinha o direito...
Ele tinha todo o direito, uma vez que eu chamei a atenção para as implicações legais do seu acordo de arrendamento amoroso. Eu interrompi. A autopreservação é um motivador poderoso. O empregado voltou com o meu vinho, proporcionando uma pausa momentânea no nosso confronto. David usou a interrupção para se recompor, a sua expressão suavizando-se na máscara neutra que usava para reuniões difíceis com clientes. Esses investimentos são complicados, disse ele quando ficamos novamente a sós. Há implicações, fiscais, considerações de tempo. Guarde isso para o seu advogado, interrompi-o. Apresentamos uma moção para uma audiência de emergência relativa a bens não divulgados. O teu escritório de advogados deve receber a papelada amanhã. A fachada de David cedeu, com o alarme real a transparecer. Estás a cometer um erro, Rebecca. Isto não tem de ser tão contraditório. Tornaste-o contraditório quando me mentiste, respondi com firmeza. Quando traíste o nosso casamento, quando tentaste manipular-me para aceitar menos de metade do que construímos juntos. Estava a tentar proteger-nos aos dois, insistiu ele. Estes investimentos são de alto risco. Não queria expor toda a nossa carteira a essa volatilidade. Entanto, não tiveste problemas em usar os nossos fundos conjuntos para os investimentos iniciais, observei. Que conveniente que os lucros ficassem apenas sob o seu controlo. David inclinou-se para a frente. A sua voz baixou. O que é que queres, Rebecca? Diz-me só o que é preciso para acabar com esta guerra que estás a travar. Não é uma guerra, disse eu. É um ajuste de contas. Ótimo, admitiu ele. O que é preciso para resolver este ajuste de contas? Bebi um gole do meu vinho, considerando-o. Revelação total de todos os bens. Uma divisão de 60-40 a meu favor de tudo, incluindo a Harrison Holdings, e que reconheça publicamente a sua má conduta perante os nossos amigos e família. Os olhos dele arregalaram-se. Isso é absurdo. Nenhum tribunal lhe daria 60%. Talvez não, concordei. Mas talvez me concedesse 100% dos bens que ocultou deliberadamente. Mais multas. Mais os meus honorários legais. Como é que essa matemática funciona para ti? O queixo de David apertou-se. Eu ofereço 50-50 em tudo, incluindo os investimentos escondidos. Mas a Harrison Holdings fica comigo. Eu compro-te pelo valor justo de mercado. Não é suficientemente bom. Abanei a cabeça. A Harrison Holdings não é negociável. Essas propriedades estão ligadas ao meu negócio, protestou ele. As minhas relações profissionais dependem delas. Devia ter pensado nisso antes de ter decidido esconder milhões em bens. Pousei o meu copo de vinho. Ou antes de começares a dormir com a tua assistente. A menção de Alexis provocou um visível estremecimento. Deixa-a fora disto. Com todo o gosto, respondi. Mas pergunto-me se ela sabe dos teus milhões escondidos? Ou será que ela pensa que está a receber o mesmo homem que dizia querer uma vida mais simples, livre dos fardos do nosso casamento? Isso é injusto. A vida muitas vezes é, concordei, levantando-me. Gostei da nossa conversa, mas amanhã tem um dia cheio. O seu advogado tem as minhas condições. Ou as aceita, ou prepare-se para um exame público e muito detalhado da sua fraude financeira. Quando me afastei, deixando o meu vinho mal tocado, senti os olhos de David sobre mim. Confuso, zangado e talvez, finalmente, com medo. Ótimo. A audiência de emergência foi marcada para a terça-feira seguinte, mais depressa do que a Verônica tinha previsto. A juíza, a meritíssima Elaine Watkins, era conhecida pela sua baixa tolerância em relação a manobras financeiras em processos de divórcio. Conseguimos uma oportunidade com a juíza Watkins, disse Verônica enquanto nos preparávamos no corredor do tribunal. Ela tem experiência suficiente para compreender estruturas financeiras complexas, mas é impaciente com as tentativas de esconder bens. Acenei com a cabeça, revendo a nossa documentação uma última vez. O advogado do David apresentou
A sua resposta ontem. Eles alegam que estes investimentos eram empreendimentos especulativos, mantidos separados por acordo mútuo. Verônica bufou. Uma alegação conveniente, sem qualquer documentação que a sustente. Estão a agarrar-se a palhas. Dentro da sala de audiências, David e Martin Golding já estavam sentados na mesa dos arguidos. David estava impecável como sempre, mas o aperto nos olhos denunciava o seu estresse. Não olhou para mim quando tomamos os nossos lugares na mesa dos oponentes. O juiz Watkins entrou e os procedimentos começaram com as apresentações formais. Verônica apresentou a nossa moção de forma concisa, delineando a descoberta de bens, não revelados avaliados em aproximadamente 10,5 milhões de dólares. Meritíssimo, concluiu ela. Estes investimentos foram financiados com bens do casal, criados durante o casamento e deliberadamente omitidos das declarações financeiras do Sr. Harrison. Isto representa uma clara tentativa de privar a Sra. Stevens da sua legítima parte do patrimônio comum. Martin Golding levantou-se para apresentar a resposta de David. Meritíssimo, o meu cliente reconhece que estes investimentos não foram incluídos nas suas declarações iniciais. Um lapso que lamenta profundamente. No entanto, tratava-se de empreendimentos especulativos e de alto risco que o casal tinha acordado verbalmente que permaneceriam separados da sua carteira principal. A juíza Watkins espreitou por cima dos óculos. Tem alguma documentação deste alegado acordo, Sr. Golding? Foi um acordo verbal, meritíssima. Que conveniente, comentou a juíza secamente. Sr. Harrison, quando é que esse acordo verbal ocorreu exatamente? David levantou-se com a compostura intacta. Por volta de 2019, meritíssimo. Quando comecei a explorar estas oportunidades de investimento. E a Sra. Stevens estava totalmente ciente desses investimentos? David hesitou o tempo suficiente para que a mentira fosse óbvia. Falamos sobre eles, sim. Não consegui conter o meu escárnio, chamando a atenção do juiz. Sra. Stevens, não concorda com esta caracterização? Completamente, meritíssimo, respondi. Não tinha conhecimento destes investimentos até me terem sido revelados por uma terceira pessoa na semana passada. Além disso, fornecemos documentação que mostra que os fundos iniciais vieram diretamente da nossa conta conjunta de corretagem. O juiz Watkins voltou-se para David. Sr. Harrison, transferiu fundos de contas conjuntas para estabelecer estes investimentos? Sim, meritíssimo. Mas com a intenção de devolver o capital e os retornos apropriados à nossa carteira, conjunta quando os investimentos amadurecessem. No entanto, mantiveram esses investimentos durante quase 3 anos, sem que esses rendimentos se refletissem nas vossas contas conjuntas, observou o juiz. Não era a altura certa, explicou David, com a sua confiança habitual a vacilar. São investimentos ilíquidos com janelas de saída específicas. A expressão da juíza Watkins deixou claro que ela não estava a acreditar. Ela analisou a documentação durante vários minutos, a sala de audiências em silêncio, exceto pelo baralhar ocasional de papéis. Sr. Harrison, disse ela finalmente, lido com casos de divórcio há 17 anos e já vi todas as variações de bens ocultos imagináveis. O seu não tem sequer a criatividade básica que eu esperava. David ficou corado enquanto as ondas de riso reprimido ecoavam pela sala de audiências. O que vai acontecer é o seguinte, continuou o juiz Watkins. Primeiro, vou ordenar uma contabilidade forense completa de todas as suas finanças, Sr. Harrison, pessoais e empresariais. Cada conta, cada investimento, cada dólar. Em segundo lugar, imponho um congelamento temporário de todos os bens associados a estes investimentos não revelados, para evitar qualquer outra ocultação. Martin Golding levantou-se para objetar, mas o juiz Watkins afastou-o. Poupe-se, advogado. O seu cliente demonstrou má fé nas suas declarações financeiras, o que põe em causa tudo o resto que apresentou. Sra. Zhang, por favor, prepare as ordens necessárias para a minha assinatura até ao final do dia. Sim, meritíssimo, respondeu Verônica sem se preocupar em esconder a sua satisfação.
Voltaremos a reunir-nos quando a contabilidade forense estiver concluída, concluiu o juiz Watkins. Entretanto, sugiro vivamente que as partes considerem a mediação. A posição do Sr. Harrison foi significativamente comprometida pelas suas ações, e seria sensato que ele procurasse um acordo razoável antes de eu tomar as minhas decisões finais. Com um toque do martelo, a audiência foi encerrada. No corredor, lá fora, Verônica estava praticamente a brilhar. Correu ainda melhor do que o esperado. Um congelamento total de bens e uma contabilidade forense ordenada pelo tribunal. Não. Podíamos ter pedido mais. O que é que acontece agora? Eu perguntei. Agora estamos à espera que o David entre em pânico, respondeu ela. O que, a julgar pela expressão dele, não vai demorar muito. Ela tinha razão. Enquanto reuníamos os nossos documentos, David aproximou-se, com Golding a pairar ansiosamente no seu cotovelo. Precisamos de falar, disse David com a voz embargada. Em privado. Verônica levantou uma sobrancelha. Qualquer comunicação deve ser feita através do advogado, Sr. Harrison. 2 minutos, insistiu David. Só a Rebecca e eu. Considerei-o por um momento, depois acenei com a cabeça a Verônica. Não há problema. Vou ter convosco ao carro. Quando ficamos sozinhos num canto sossegado do corredor do tribunal, a fachada cuidadosamente mantida por David desfez-se. Tens de parar com isto, disse ele com a voz baixa e urgente. O congelamento de ativos vai destruir tudo o que tenho vindo a construir. Isso parece-me um problema que criaste para ti próprio, respondi. O problema não é só meu, insistiu ele. O projeto de Nashville tem um prazo crítico, de financiamento na próxima semana. Se eu não conseguir fazer a chamada de capital, não cumprirei as minhas obrigações. Posso perder tudo, não só o meu investimento, mas potencialmente enfrentar uma ação legal dos outros sócios. Estudei-o, procurando a manipulação por detrás do pânico. Por que é que eu me deveria preocupar com os teus problemas com parceiros de negócios de que nunca me falaste? Porque metade desses investimentos são legalmente seus, respondeu ele. Se eles caírem devido a este congelamento, ambos perdemos. Um ponto de vista justo, embora relutante. O que é que está a propor? Eu perguntei. Aceita a minha última proposta. 50% em tudo, incluindo os investimentos não revelados. Compro a sua saída da Harrison Holdings pelo valor de mercado mais um prêmio de 15%. Podemos redigir os papéis hoje e apresentá-los ao juiz Watkins para aprovação. Considerei a proposta brevemente, depois abanei a cabeça. Não é suficientemente bom. Eu quero a Harrison Holdings. Rebecca, ser razoável. Estou a ser extremamente razoável. Interrompi-o. Escondeu milhões, mentiu repetidamente e tentou manipular-me para que aceitasse menos do que mereço. A única razão pela qual está a negociar agora é porque o juiz Watkins o encurralou. A expressão dele endureceu-se. Ótimo, o que é que quer? Eu concordo em levantar o congelamento de bens se você transferir a propriedade total da propriedade soma para mim imediatamente. Não como parte da Harrison Holdings, mas como uma entidade completamente separada. O David olhou para mim com incredulidade. A propriedade soma, com o aluguer da Venture Tech, isso vale pelo menos 7 milhões. Estou ciente do seu valor, respondi. Também sei da sua importância para a aquisição do Jensen e para a sua comissão. Isso é extorsão. É negociação, corrigi. É pegar ou largar. Mas lembre-se, cada dia que o congelamento de bens se mantém, o seu negócio de Nashville fica mais perto do colapso. A luta interna de David manifestou-se no seu rosto. Raiva, cálculo, desespero. Por fim, acenou com a cabeça. Pede ao teu advogado que prepare a papelada. Mas quero que o congelamento de bens seja levantado imediatamente, após a transferência da propriedade. Claro, concordei. Não tenho interesse em destruir valor. Ao contrário de algumas pessoas, acredito em honrar os meus compromissos. A farpa acertou no alvo. David estremeceu,
Virou-se e foi-se embora sem dizer mais nada. Verônica mostrou-se cética quando expliquei a minha contraoferta. A propriedade de Soma é valiosa, mas é apenas um ativo. Tínhamo-lo nas cordas para tudo. É verdade, reconheci. Mas a propriedade de Soma é estratégica. Está diretamente relacionada com a aquisição da Jensen, e já está. Arrendada à Venture Tech, a preços vantajosos para os próximos 5 anos. É um rendimento estável e de elevado valor, independente das maquinações comerciais do David. Verônica pensou nisso. E achas que ele vai concordar? Ele não. Tem escolha. O investimento em Nashville vai desmoronar-se se ele não conseguir cumprir a chamada de capital da próxima semana. Ele está encurralado e sábio. Ela acenou lentamente com a cabeça. A decisão é sua. Vou mandar preparar os documentos de transferência imediatamente. A transferência da propriedade de Soma foi concluída com uma rapidez notável, impulsionada pelo desespero de David para levantar o congelamento de bens. Em 48 horas, eu era o único proprietário de uma propriedade comercial de 7 milhões de dólares, com um fluxo de rendimento garantido pelo aluguer de 5 anos da Venture Tech. Como prometido, concordei em levantar o congelamento de bens, permitindo a David salvar o seu investimento em Nashville. O processo de divórcio continuaria, mas eu tinha conseguido a minha primeira grande vitória. Uma vitória que me daria vantagem e independência financeira, independentemente do acordo. Final, Alan Peterson, da Venture Tech, pediu uma reunião no dia seguinte à finalização da transferência da propriedade. Encontramo-nos nos seus escritórios temporários, onde ele me cumprimentou com um profissionalismo cauteloso. Senhora Stevens, obrigado por ter vindo. Tenho de admitir que esta é uma situação invulgar. Como assim? Perguntei, aceitando o lugar oferecido na elegante sala de conferências. Bem, nós assinamos um contrato de arrendamento com a Harrison Holdings, e agora, de repente, você é o nosso senhorio. Ele sorriu com firmeza. Isso levanta algumas preocupações. O vosso contrato de arrendamento mantém-se exatamente como foi assinado. Assegurei-lhe. A única mudança é a posse da propriedade. Todos os termos, condições e obrigações serão honrados. Isso é tranquilizador. Peterson acenou com a cabeça. E as renovações? Estão programadas para serem concluídas em 3 semanas. Esse prazo será afetado? De modo algum. Os mesmos empreiteiros vão continuar o seu trabalho e vocês vão mudar-se como planeado. Peterson pareceu relaxar um pouco. Agradeço a sua franqueza. O David foi um pouco evasivo quando perguntei sobre a mudança de proprietário. David e eu temos estilos de comunicação diferentes, respondi diplomaticamente. Claramente. Peterson estudou-me com um novo interesse. Se não se importa que pergunte, quais são os seus planos para a propriedade a longo prazo? Mantê-lo. Como um espaço comercial de primeira linha com inquilinos de qualidade como a Venture Tech, disse eu. O sector imobiliário sempre foi uma paixão minha, embora, até há pouco tempo, tenha deixado o David tomar a iniciativa dos nossos investimentos. Estou a ver. Peterson acenou com a cabeça, pensativo. Bem, estamos ansiosos por uma relação produtiva entre senhorio e inquilino. E se alguma vez pensarem em expandir o vosso portfólio, a Venture Tech tem estado a explorar parcerias de investimento em propriedades comerciais que albergam startups tecnológicas. Levantei uma sobrancelha, intrigado apesar de mim próprio. Estaria interessada em saber mais sobre isso numa determinada altura. Excelente. Peterson sorriu, mais genuíno desta vez. Talvez quando estivermos instalados no novo espaço possamos discutir as possibilidades. Quando saí dos escritórios da Venture Tech, senti uma onda de satisfação inesperada. Não só por ter conseguido a propriedade no Soma, ou por ter sido mais rápido que David, mas por ter sido levado a sério como empresário por direito próprio. Durante anos, deixei de lado as minhas ambições profissionais para apoiar a carreira de David e o nosso casamento. Agora, ironicamente, a sua traição tinha me forçado a recuperar essas ambições. O meu telemóvel tocou com uma mensagem da Mia. Soube do golpe no Soma.
Bebidas para celebrar? Com certeza, respondi. Tenho a sensação de que isto é apenas o começo. A caminho do meu carro, olhei para o horizonte de Soma. Os meus olhos encontraram a silhueta distinta do que era agora o meu edifício. A minha propriedade. A minha fonte de rendimento. O meu primeiro passo para uma nova identidade que não tinha nada a ver com o facto de ser a mulher de David Harrison, e tudo a ver com o facto de ser Rebecca Stevens, proprietária e empresária. David podia ter me trocado pela sua secretária, mas agora teria de responder perante mim como senhorio da Venture Tech. Todos os meses, quando o pagamento do aluguer chegasse, seria um lembrete do poder que ele nunca esperara que eu reclamasse. E essa era apenas a primeira prestação de uma dívida muito maior. 3 meses depois de garantir a propriedade do Soma, sentei-me em frente a Verônica no seu escritório, a rever o acordo final. O documento representava inúmeras horas de negociação, contabilidade forense e planeamento estratégico. Um roteiro abrangente para separar a minha vida do David. Estás satisfeito com estes termos? Perguntou Verônica, observando-me atentamente enquanto eu folheava as páginas. Acenei lentamente com a cabeça. Mais do que satisfeita. Quando isto começou, eu só queria o que era justo. Isto excede as minhas expectativas. O acordo delineava uma divisão limpa dos bens. Eu ficaria com a casa de Pacific Heights, as minhas contas de investimento pessoal e, claro, a propriedade de Soma. O David ficaria com a cabana de Lake Tahoe, as suas contas pessoais e as restantes propriedades da Harrison Holdings, menos o significativo pagamento de compensação que tinha sido forçado a fazer depois de a contabilidade forense ter revelado mais uma conta de investimento oculta. A juíza Watkins foi fundamental, reconheceu Verônica. As suas conclusões preliminares sobre os ativos ocultos mudaram toda a negociação a nosso favor. O David nunca esperou ser apanhado, disse eu, assinando a última página. Essa foi sempre a sua fraqueza, subestimar-me. Verônica. Recolheu os documentos assinados com uma expressão pensativa. Quais são os vossos planos agora? Vais vender a casa de Pacific Heights? Abanei a cabeça. Não imediatamente. Apeguei-me a ela, apesar das recordações. Além disso, o mercado imobiliário está mais forte para propriedades comerciais neste momento. Por falar nisso, disse Verônica entregando-me uma pasta fina. A transferência final da escritura da propriedade de Soma foi registrada ontem. É oficialmente tua, livre e desembaraçada. Abri a pasta, passando os dedos sobre o documento que confirmava a minha posse de uma propriedade comercial de 7 milhões de dólares. Mais do que um simples bem, representava a minha independência, a minha resiliência e, sim, uma medida de justiça. Obrigado, Verônica. Por tudo. Ela sorriu, um raro abrandamento do seu comportamento normalmente formidável. Foi um prazer vê-la transformar-se de esposa chocada em mulher de negócios formidável. Nem todos os meus clientes fazem essa viagem com tanto sucesso. Depois de sair do gabinete de Verônica, tinha de fazer mais uma paragem antes de poder encerrar verdadeiramente este capítulo da minha vida. A viagem até ao novo apartamento de David levou-me a atravessar partes da cidade que raramente visitava. Um empreendimento em altura que gritava temporário e transitório, nada parecido com a casa que tínhamos construído juntos. David tinha-me enviado uma mensagem antes, pedindo para nos encontrarmos pessoalmente antes de assinarmos os papéis finais. Contra o conselho de Verônica, eu concordei. Alguns finais precisavam de ser encerrados cara a cara, por mais dolorosos que fossem. Ele ligou-me imediatamente. O apartamento era elegante e impessoal, com mobília alugada e paredes nuas. Um forte contraste com a nossa casa cheia de arte. David parecia estranhamente diminuído neste espaço. A sua habitual presença imponente estava silenciada. Obrigado por terem vindo, disse ele, apontando para a sala de estar. Posso trazer-vos alguma coisa? Um café? Vinho? Estou bem, respondi, sentando-me no sofá minimalista. Querias falar antes da sessão de autógrafos de amanhã? David acena com a cabeça, sentando-se à minha frente.
De perto, pude ver o impacto dos últimos meses. Novas rugas à volta dos olhos, um certo peso nos seus movimentos. Queria dizer algumas coisas sem a presença dos advogados, começou ele. Coisas que não vão mudar o acordo, mas que precisam de ser ditas mesmo assim. Esperei, curioso apesar de mim mesmo. Eu estava errado, disse ele simplesmente. Não apenas sobre nós, mas sobre ti. Convenci-me de que te contentavas em ser apenas a minha mulher, que tinhas perdido a tua ambição, a tua vantagem. Estes últimos meses provaram como me enganei completamente a teu respeito. Sim, concordei. Julgaste. Também, quero pedir desculpa pelos investimentos ocultos, continuou ele. Nunca se tratou de esconder dinheiro de ti. Tratava-se de provar algo a mim próprio, que podia construir algo inteiramente sozinho, separado do nosso casamento. Usando os nossos fundos conjuntos, salientei. Ele teve a graça de parecer envergonhado. Como eu disse, eu estava errado. Em todos os aspectos. Ficamos sentados em silêncio por um momento, o peso da nossa história partilhada preenchendo o espaço entre nós. Lá fora, a cidade continuava o seu ritmo noturno. As luzes dos edifícios vizinhos acendendo-se à medida que o crepúsculo se aproximava. E a Alexis? Perguntei finalmente, surpreendendo-me com a pergunta. Tinha evitado, deliberadamente, falar dela durante o processo de divórcio. A expressão de David ficou tensa. Já não estamos juntos. Isso foi rápido. Ela foi-se embora pouco depois da audiência de emergência, admitiu ele. Disse que precisava de espaço para reavaliar. Aparentemente, sair com um homem a passar por um divórcio conflituoso não era o que ela imaginava. Não pude evitar uma pequena e vingativa onda de satisfação com esta notícia. Que pena. Foi melhor assim, disse David, com um tom neutro. A relação foi construída com base na fantasia, não na realidade. Ao contrário do nosso casamento? Não resisti a perguntar. Ele olhou-me diretamente nos olhos. O nosso casamento era real, Rebecca. Com falhas, sem sucesso, mas real. Pelo menos para mim. Considerei as suas palavras procurando a manipulação. Por detrás delas, mas só encontrei uma honestidade cansada. Por que me chamaste aqui, David? Para pedir desculpa? Para me falares da Alexis? É para limpares a tua consciência? Em parte, reconheceu. Mas também para te dizer que respeito o que conseguiste. A forma como te comportaste ao longo deste processo foi impressionante. Um elogio que eu não esperava e que não tinha a certeza de querer. Eu simplesmente protegi o que é meu por direito. Fizeste mais do que isso, contrapôs ele. Posicionaste-te para um futuro completamente novo. A propriedade em soma as suas ligações com a Venture Tech. Está a construir algo. Fiquei surpreendida por ele ter reparado ou se ter importado. Estou a explorar possibilidades. Ouvi dizer que a Peterson te ofereceu um lugar no conselho consultivo para aquisições imobiliárias. As notícias correm depressa nos círculos deles. Estou a pensar nisso. David acenou com a cabeça, algo como orgulho a passar-lhe pelo rosto. Vai ser excelente nisso. Sempre tiveste melhores instintos para as propriedades do que eu. Só não o admitia. A conversa tinha tomado um rumo que eu não tinha previsto. Este não era o David zangado e defensivo que me tinha confrontado à minha porta há meses, nem o empresário calculista que tinha tentado manipular-me na Gary Danko. Era outra pessoa. Alguém humilde. Isso é tudo? Eu perguntei de repente ansiosa para ir embora. Quase. Ele levantou-se pegando um envelope no balcão da cozinha. Isto é para ti. Não faz parte do acordo. É apenas algo que eu queria que tivesses. Aceitei o envelope com cautela. O que é? Informações sobre uma propriedade no distrito da Marina. Vai ser colocada no mercado no próximo mês. Fora do mercado. Muito discreta. Seria uma excelente adição ao seu portfólio. O proprietário é um antigo cliente que confia na minha opinião. Ele dá-lhe o primeiro direito de recusa se estiver interessado. Fiquei a olhar para ele, intrigado com este gesto inesperado.
Por que me daria esta oportunidade? David encolheu os ombros, um fantasma da sua antiga confiança a regressar. Considera-o uma oferta de paz, ou um reequilíbrio kármico, ou simplesmente uma boa dica de alguém que reconhece os teus talentos. Coloquei o envelope na minha mala, ainda incerta dos seus motivos, mas sem querer rejeitar informação potencialmente valiosa por orgulho. Obrigada, disse cautelosamente. Vou dar uma vista de olhos. Quando me levantei para sair, David deu um passo na minha direção, mas depois parou. Eu nunca quis ser inimigo, Rebecca. Nem eu, respondi honestamente. Mas tu fizeste escolhas que me obrigaram a proteger-me. Eu sei, reconheceu ele. E tu fizeste exatamente isso, brilhantemente. À porta, virei-me para trás para olhar uma última vez para o homem com quem tinha construído uma vida. Adeus, David. Adeus, Rebecca. E boa sorte para o que vier a seguir. Caminho do meu carro, senti-me mais leve, como se os últimos fios que me ligavam ao nosso passado tivessem sido cortados. A raiva que me tinha alimentado nos últimos meses ainda lá estava, mas agora silenciosa. Já não me consumia por completo. Amanhã assinaríamos os papéis finais e, legalmente, oficialmente, o meu casamento com David Harrison estaria terminado, mas em todos os aspectos que importavam, eu já tinha seguido em frente. Um ano depois, a vista do meu novo escritório era espetacular. Janelas do chão ao teto com vista para a Baía de São Francisco, com a ponte Golden Gate visível em dias claros como hoje. O espaço tinha sido concebido de acordo com as minhas especificações exatas. Moderno, mas acolhedor, impressionante, mas confortável. Um lugar onde eu poderia construir o meu império imobiliário em crescimento. A Stevens Properties LLC tinha-se expandido rapidamente nos 12 meses desde que o meu divórcio tinha sido finalizado. O que tinha começado com a propriedade de Soma tinha crescido para incluir mais 3 edifícios comerciais e 2 empreendimentos residenciais. O cargo de consultor na Venture Tech abriu portas que eu não tinha previsto, ligando-me a investidores ansiosos por estabelecer parcerias com alguém que compreendia tanto os aspectos legais como práticos do sector imobiliário comercial. Os relatórios trimestrais estão prontos para serem analisados, anunciou o meu assistente, colocando uma pasta na minha secretária. E o Sr. Peterson ligou para confirmar a reunião de amanhã sobre o projeto de Oakland. Obrigada, Jessica. Abri a pasta examinando os números com satisfação. A propriedade de Soma continuava a ser a minha propriedade mais rentável, com a Venture Tech agora totalmente estabelecida no seu espaço e a prosperar. Estava prestes a fechar a pasta quando um item em particular chamou minha atenção. Um novo sublocatário ocupando 2.000 pés quadrados no terceiro andar do prédio. Harrison Financial Advisors. Um sorriso espalhou-se pelo meu rosto quando me lembrei do telefonema que tinha recebido há 3 meses de Martin Golding, entre todas as pessoas. David está a abrir a sua própria empresa de consultoria financeira, explicou ele. Ele está à procura de um espaço para o escritório e, francamente, está a ter alguns desafios para garantir acomodações adequadas. Desafios? Eu perguntei, fingindo ignorância. A não concorrência da sua empresa anterior é restritiva. Ele teve que começar mais pequeno do que o previsto, e os proprietários comerciais estão hesitantes, dada a sua base de clientes limitada. Ele pediu-me para perguntar, numa base puramente profissional, se poderia considerar alugar-lhe um espaço no edifício Soma. A Venture Tech tem aquela secção extra que ainda não está a ser utilizada. A ironia tinha sido deliciosa. David, à procura de um espaço no meu edifício, a precisar da minha aprovação para estabelecer o seu novo negócio, preparando-se para me pagar a renda todos os meses. Ele que apresente um pedido formal, respondi, mantendo a minha voz neutra. Considerá-lo-ei como qualquer outro potencial inquilino. Quando a candidatura chegou, analisei-a minuciosamente.
O novo empreendimento de David era modesto em comparação com o seu cargo anterior. Uma empresa de consultoria especializada em investimentos sustentáveis com apenas mais 2 empregados. As suas finanças eram sólidas, mas não espetaculares. O seu plano de negócios era sólido. Não havia nenhuma razão lógica para o rejeitar como inquilino. E talvez, uma pequena parte de mim reconheceu, nenhuma razão emocional também. A raiva que me tinha guiado durante o divórcio tinha se desvanecido, substituída por uma confiança firme no meu próprio caminho. Eu tinha aprovado o pedido com uma condição: uma garantia pessoal no aluguer. Se o seu negócio falhasse, o próprio Davi seria responsável pelos restantes pagamentos. Ele assinou sem objeções. Agora, revendo o relatório trimestral, notei com satisfação que a Harrison Financial Advisors tinha pago prontamente os primeiros 3 meses de renda, com o 4º pagamento a ser efetuado na próxima semana. A voz da minha assistente interrompeu os meus pensamentos. Sra. Stevens, a sua reunião das 2 horas está aqui. O promotor do projeto do Marina District. Mande-o entrar, respondi fechando a pasta. O projeto Marina, aquele de que David me tinha falado na última reunião antes do nosso divórcio, tinha se revelado exatamente a oportunidade que ele prometera. Eu tinha conseguido a propriedade, a um preço favorável, e estava agora a supervisionar a sua transformação em condomínios de luxo, com as pré-vendas a excederem já as projeções. Quando me preparava para cumprimentar o construtor, o meu telemóvel recebeu uma mensagem, de texto de Mia. Encontrei o Davy no tribunal. Ele disse que agora é seu inquilino. A justiça é doce. Sorri e respondi-lhe. O Justice paga mensalmente com depósitos automáticos. Guardando o telemóvel, endireitei o certificado emoldurado na parede. A minha licença de advogado recentemente renovada. Após anos de consultoria, decidi reativar as minhas credenciais, não para voltar a exercer, mas para me posicionar melhor no complexo mundo da promoção imobiliária comercial. A promotora entrou, uma mulher competente, na casa dos 40 anos, com quem eu tinha estabelecido uma excelente relação de trabalho. Quando começamos a discutir os prazos de construção e a aprovação das licenças, senti uma profunda satisfação. Era para isto que eu estava a construir, mesmo antes de me aperceber. Não apenas a independência financeira ou a vingança contra David, mas uma vida moldada inteiramente pelas minhas próprias escolhas e ambições. No final dessa tarde, fiz um desvio no caminho para casa, passando pelo edifício Soma, que tinha dado início a tudo. As obras de renovação estavam concluídas, e o logótipo da Venture Tech estava bem visível na fachada. Entrei no parque de estacionamento, acenando com a cabeça ao segurança que me reconheceu como proprietário. No 3º andar, parei em frente aos modestos escritórios da Harrison Financial Advisors. Através das portas de vidro, pude ver David na sua secretária, a conversar profundamente com um cliente. Ele ergueu-se de repente, como se sentisse a minha presença. Os nossos olhos encontraram-se ao longe. Por um momento, nenhum de nós se mexeu. Depois, David acenou com a cabeça, um simples reconhecimento. De mim, da nossa história, do estranho caminho circular que o tinha trazido até aqui, ao meu prédio, pagando uma renda pelo privilégio de reconstruir a sua carreira à sombra. Do que tinha perdido. Acenei com a cabeça e continuei a andar. Naquela noite, sentado no terraço da minha casa em Pacific Heights, a casa que afinal tinha decidido manter, revi o contrato da minha mais recente aquisição. O meu telemóvel tocou com uma notificação, um pagamento de renda da Harrison Financial Advisors a chegar mais cedo. Sorri, imaginando David a assinar a autorização, talvez a pensar no nosso breve encontro daquela tarde. A vida tinha uma maneira de criar a sua própria justiça particular. Ele tinha me trocado pela sua jovem secretária, pondo de lado o nosso casamento como se não passasse de um investimento ultrapassado. Agora, passava-me cheques todos os meses pelo privilégio de construir a sua nova vida. Não por culpa ou pensão, de alimentos decretada pelo tribunal, mas como uma transação comercial entre senhorio e inquilino.
Uma transação em que eu detinha todo o poder que ele outrora dera por garantido. Enquanto o sol se punha sobre São Francisco, pintando o céu de laranjas e rosas brilhantes, ergui o meu copo num brinde privado. Aos novos começos. Às ambições, recuperadas. Aos caminhos inesperados que nos levam exatamente onde precisamos de estar. E sim, aos lembretes mensais das lições dolorosamente aprendidas. Por nós dois. 6 meses depois. Os planos de expansão parecem excelentes, disse Alan Peterson, analisando a proposta espalhada pela minha mesa de reuniões. A VentureTech está preparada para se comprometer com a metragem quadrada adicional assim que as renovações estiverem concluídas. Perfeito, respondi, tomando notas no meu tablet. Podemos começar a construção no próximo mês. O quarto andar estará disponível no terceiro trimestre. Esta expansão aumentaria a pegada da VentureTech no edifício Soma em quase 40%, tornando-a no meu maior e mais rentável inquilino. O seu crescimento tinha excedido as expectativas de todos, incluindo as deles próprios. Há um assunto a discutir, acrescentou Peterson, mudando ligeiramente de tom. O terceiro andar. Olhei para cima. O que é que tem? Gostaríamos de ocupar todo o andar eventualmente. Atualmente, há 2 inquilinos mais pequenos que ocupam cerca de 30% do espaço. Um desses inquilinos é a Harrison Financial Advisors. Mantive a minha expressão neutra. Ambos têm contratos de aluguer de vários anos. Nós compreendemos. Peterson acenou com a cabeça. Mas talvez quando esses alugueres forem renovados, possamos ter o primeiro direito. De recusa? Claro, concordei. É um acordo razoável. Enquanto Peterson reunia os seus materiais, preparando-se para sair, hesitou. Um desses inquilinos é a empresa do seu ex-marido, correto? Reparei no nome dele na lista telefônica. Sim, reconheci. Harrison Financial Advisors. Eles são inquilinos há cerca de 9 meses. Os lábios de Peterson contorceram-se no que poderia ter sido um sorriso reprimido. Isso deve ser interessante. É estritamente um negócio, respondi uniformemente. Depois de Peterson ter saído, sentei-me à minha secretária, contemplando este novo desenvolvimento. Dentro de aproximadamente 2 anos, quando o contrato de aluguer de David fosse renovado, eu teria de tomar uma decisão. Renovar o contrato de arrendamento a um preço mais elevado ou recuperar o espaço para a expansão da VentureTech. Uma decisão estritamente comercial, claro. A minha assistente interrompeu os meus pensamentos. Senhora Stevens, o Sr. Harrison, está aqui para ver. Não tem hora marcada, mas diz que é sobre o seu aluguer. Levantei uma sobrancelha surpreendida. David e eu tínhamos mantido uma distância estritamente profissional desde que ele se tornou meu inquilino. Todas as comunicações tinham sido feitas através de gerentes de propriedades ou assistentes. Manda-o entrar. Decidi. David entrou. No meu escritório com o passo confiante de que me lembrava, embora temperado agora com um novo sentido de cautela. Parecia bem-sucedido até, com um fato feito à medida que sugeria que a sua empresa boutique estava a encontrar o seu lugar. Rebecca. Ele cumprimentou-me. Obrigado por me receber sem hora marcada. O que posso fazer por si? David! Apontei para a cadeira em frente à minha secretária. Vou ser breve, disse ele, sentando-se. Ouvi rumores de que a VentureTech está a planear expandir-se. As notícias correm depressa nos círculos do imobiliário comercial. Estão a planear. Estamos a renovar o quarto andar para eles. E o terceiro andar? Perguntou. Ele. Onde estão os meus escritórios? Estudei-o por um momento. Eventualmente, sim. Estão interessados em ficar com todo o andar quando os atuais contratos de arrendamento expirarem. David acenou com a cabeça, absorvendo esta informação. Estou a ver. E quais são os seus planos em relação a esses alugueres? Ainda não tomei nenhuma decisão. Respondi com sinceridade. Faltam quase 2 anos para o vosso contrato de arrendamento. Muita coisa pode mudar nesse tempo. De facto, concordou. É por isso que estou aqui.
A Harrison Financial tem vindo a crescer mais depressa do que o previsto. Já estamos a achar o nosso espaço atual um pouco constrangedor. Isto era novidade para mim. Estão a pensar em rescindir o contrato de arrendamento? De modo algum. David abanou a cabeça. Estou a pensar em expandir. Há um espaço vago no segundo andar. Cerca de 3.000 pés quadrados. Gostaria de o arrendar para além dos nossos escritórios atuais. Recostei-me na minha cadeira, genuinamente surpreendido. Querem expandir a vossa presença no meu edifício? Faz sentido em termos financeiros e práticos, respondeu ele. A localização é excelente, o edifício é bem gerido e mudar completamente de escritório iria perturbar as relações com os clientes que ainda estamos a estabelecer. Mesmo sabendo que a Venture Tech pode reclamar o vosso espaço atual quando o contrato de arrendamento expirar? David olhou diretamente para mim. Nessa altura, já estaremos suficientemente estabelecidos para negociar a partir de uma posição de força, ou mudar de instalações, se necessário. Entretanto, prefiro concentrar-me no crescimento que em potenciais constrangimentos futuros. Era uma proposta de negócio razoável, apresentada de forma profissional e lógica. Nada no comportamento de David sugeria segundas intenções ou ressentimentos persistentes. Apresente uma candidatura formal, disse eu finalmente. Vou analisá-lo como qualquer outro pedido de inquilino. Obrigado. David levantou-se, preparando-se para sair, e depois fez uma pausa. Ouvi dizer que o projeto do Marina District está quase esgotado. Parabéns. Obrigado, respondi, algo surpreendido pela nota genuína na sua voz. Excedeu as expectativas. Não as minhas, disse ele simplesmente. Sempre. Soube que tinha um instinto excepcional para o desenvolvimento imobiliário. Só não os apreciei devidamente. Com isso, foi-se embora, deixando-me a contemplar esta nova e estranha dinâmica entre nós. Já não somos cônjuges, nem amigos, mas algo mais complexo do que apenas senhorio e inquilino. Fui buscar as plantas do edifício no meu tablet, examinando o espaço vago no segundo andar. Era um imóvel de primeira qualidade, com excelente luz natural e vista para a esquina. Eu poderia facilmente arrendá-lo a qualquer número de interessados a preços de mercado. Mas havia uma certa justiça poética em permitir que a empresa de David se expandisse no meu edifício. Cada metro quadrado adicional significava uma renda adicional que fluía do seu negócio para o meu. Cada cliente bem-sucedido que ele trouxesse para aqueles escritórios contribuiria indiretamente para o meu resultado final. Sorri, tomando nota para rever favoravelmente o seu pedido quando este chegasse. Por vezes, a melhor vingança não era a destruição ou a retaliação, mas a construção de algo novo e inesperado a partir das cinzas da traição. David tinha me trocado pela sua secretária, pensando que estava a avançar para algo melhor, algo mais simples. Em vez disso, agora pagava-me uma renda todos os meses, não apenas pelos seus escritórios originais, mas em breve por um espaço alargado onde iria construir o próximo capítulo da sua carreira sob o meu teto, nos meus termos. A vida tinha uma forma peculiar de fechar o círculo, e este círculo, tinha de admitir, era particularmente satisfatório. Seguir, tem mais 2 histórias de destaque no vosso ecrã. Se esta foi bem-sucedida, não vão querer deixar passar estas. Basta clicar e vê-las. E não te esqueças de gostar, subscrever e ativar o sino de notificação, para não perderes nenhum carregamento nosso.